Se você não sabe quanto cobrar pelos seus serviços de social media político, depois desse vídeo isso não será um problema para você. Salve estrategista, pega a visão, bora trocar ideia sobre comunicação. Coloca o seu fone e ouve o que eu vou falar. Confia na tia da estratégia parlamentar. Confia na tia da estratégia parlamentar. Salve estrategista! Eu me chamo Gisele Metri e ajudo você a melhorar as suas estratégias de comunicação e marketing político no mundo digital. E hoje o que eu quero falar é sobre quanto um social media político deve cobrar. Eu sei que tem muita gente que fica em dúvida do quanto ganha um social media político, mas o que eu quero te ensinar aqui nesse vídeo é você entender como é que você compõe um orçamento para ter mais segurança e saber se você está cobrando acima, abaixo ou na média. E assim ter aquele senso de maior justiça do ganha-ganha, porque o bom orçamento é feito desse jeito. Ganha o cliente do lado de lá e ganha você do lado de cá. Logo, esse vídeo não vai ensinar fórmula mágica, não vai falar, ó, você deve cobrar X, você deve cobrar Y. Se você está buscando por isso, sinto te informar, mas esse vídeo não é para você. O que eu quero te ensinar é você compor um orçamento e assim a cada cliente você vai fazer as suas análises e chegar num valor que você tenha a certeza de que está cobrando certo, não está perdendo dinheiro ou cobrando muito além do que outros profissionais cobram. Então é isso que eu quero que você entenda. Não existe fórmula mágica quando a gente fala de composição de orçamento, seja para um social media político, seja para um consultor político que não atua diretamente com o digital, mas com estratégias e assim por diante. Então, o que você vai aprender agora é compor o seu orçamento adequado à sua realidade. Bora? É importante que você saiba a média de mercado. Então, dá uma olhadinha aí constantemente qual é a média de mercado do social media. É claro, eu entendo que o social media político tem esse nome, não é por acaso. É porque ele exige um conhecimento mais aprofundado. Por isso que eu defendo o nome social media político. Não é somente um social media, ele tem que entender dos meandros da política, ele tem que entender de tudo que gira ali no meio para conseguir mais resultados para o político. Então é importante que você saiba a média, mas reforço mais uma vez, além da média, é importantíssimo, é fundamental você saber compor o seu orçamento dentro daquilo que você está propondo sobre o seu trabalho. E a primeira coisa é você saber quais são os seus custos com equipe. Tem muito social media político que, para agregar valor ao trabalho, oferece outros serviços, como, por exemplo, gestão de tráfego, como um designer. Isso enriquece, ele acaba agindo quase como uma mini agência ali. Então, o primeiro passo é saber, eu vou ter custo com equipe, eu vou precisar chamar outra pessoa, seja em parceria ou contratar essa pessoa para me ajudar a atender esse cliente. Primeiro passo é esse. Vamos supor, e aí eu vou decompondo, vou colocar alguns valores aqui que fique bem fácil para a gente entender nesse vídeo. Vamos supor que você tem um custo de equipe para atender determinado político de R$1.000. Então isso tem que ser incorporado. Esse é o primeiro número do seu orçamento. Vamos seguir nessa decomposição para aí você poder compor o seu orçamento com mais clareza. O segundo ponto que você tem que observar é qual é o seu custo operacional. Você tem custo com o aplicativo? Você vai contratar ali um programa para emitir relatório, outro para programar o conteúdo ou para fazer aquilo que você necessita? Você também precisa pensar nesse tipo de custo, porque se você não incorpora esse custo, vai sair da onde? Isso você tem que ter muita clareza. Se você não coloca no seu orçamento, se você não incorpora o custo que você vai ter, o custo adicional, seja com o que for, você vai tirar do seu bolso para isso. Então eu sempre coloco, quando eu não tenho a clareza realmente, porque às vezes você não sabe, do que eu realmente vou utilizar, eu coloco um valor de 25% sobre o valor que eu pago para a equipe. Então, vamos supor, eu pago R$1.000 para a equipe,
25% eu também vou incorporar desses custos de despesa indireta. Então, vamos supor aí que eu tenho R$250, 25% desses custos. Então, 1.000 da equipe mais 250 desses custos indiretos. Vamos seguir aí na decomposição do orçamento para poder compor o seu orçamento. E aí nós temos outra coisa que também precisa ser muito clara na hora de você conversar com o político para fazer a proposta. E não somente por isso, até pela questão do negócio mesmo. Se você pretende atuar como social media para políticos, para políticas, pensando em partido ou pensando de uma forma mais ampla, você tem que levar a coisa a sério. E quando eu falo em levar a coisa a sério, é ter uma empresa. Por quê? Porque você pode atender mais clientes desse jeito e fazer a emissão de nota. Não somente por isso também, né? A gente tem muito essa questão profissional. Então, se profissionalize, tenha a sua empresa. E tendo empresa, você vai pagar imposto, você vai emitir nota, claro, mas você vai pagar imposto. E esse imposto, ele tem também que estar incluso no seu orçamento. Não deixa de lado. Você precisa conversar muito com o seu contador, estar em sintonia com ele, sempre para ver a melhor forma que você pode utilizar toda essa questão burocrática também a seu favor. Ter empresa não serve só para emitir nota e pagar boleto de imposto. Você tem outros benefícios que podem te ajudar bastante. E quando você fala de política, é importante que você tenha, porque existem outros documentos também, que somente tendo uma empresa, tendo um contador que faça isso para você, ele consegue emitir para você quando um cliente, um contratante pede. Então, voltando aqui na linha de raciocínio, coloca também quanto é a sua despesa com imposto. Vamos supor aqui que a gente tem um custo de 6% de imposto sobre o valor da nota que a gente tem que pagar e tem que emitir para o cliente quando ele contrata a gente. Vamos colocar aqui também. Então, 6%. Eu tenho ali, vamos supor que eu tenho 6% do meu custo da equipe. Volto de novo lá no custo da equipe. Ou você pode também fazer 6% depois que você ver todos os outros custos. Aqui eu só vou colocar da equipe, mas eu sugiro também que você deixe esse número por último, depois desse outro número que eu vou te falar, e aí você pode jogar os 6%. Aqui eu vou colocar porque é uma linha de raciocínio, mas pensa bem como é que você vai trabalhar isso. Esse 6% sobre o custo ali que você tem deve estar incluso no seu orçamento. E aí, pensando em empresa, pensando que você quer crescer e atender mais clientes, você também tem que pensar na rentabilidade. Não adianta você pensar somente, eu quero um cliente, eu sou uma empresa e eu quero somente um cliente. Aí, primeiro, que você fica muito refém desse cliente, por quê? Porque todo o seu orçamento gira ali em torno dele e se acontece alguma coisa, você acaba ficando sem renda. E segundo, porque a sua empresa ela tem que ser rentável. Então, você precisa incorporar essa rentabilidade dentro ali do seu orçamento. Eu coloco 10% de rentabilidade. Então, eu tenho todos esses números, eu tenho o custo da equipe, eu tenho o custo de despesas indiretas, que eu coloco 25% em cima do valor da equipe, eu tenho o custo de imposto, que eu também incorporo, e também tem esse outro custo de rentabilidade, que a sua empresa ela tem que ser rentável. Então, quando a gente fala em rentabilidade, é isso. De onde é que eu vou tirar a minha rentabilidade? Porque se você não tiver esse custo de rentabilidade, voltamos de novo ao mesmo problema. Você acaba tirando a rentabilidade de outro lugar. E de onde é que você vai tirar dentro dessa composição aqui que eu estou te falando? Não tem muito de onde. Então, coloca a rentabilidade, porque também é importante. Feito isso, o próximo passo é saber quanto que você quer tirar, porque é importante também você ter o seu prolabore. Quanto você quer tirar nesse projeto? E aí você vai colocar o valor que você vai tirar a cada projeto. Então, a cada cliente você tem um valor ali que você quer tirar, esse valor é para você. Não misture com os valores da empresa, por isso que existe a rentabilidade. Então, a empresa tem a rentabilidade dela, você tem o valor que você quer tirar. Então, assim, o imposto você pode colocar nessa parte final. Como eu falei, ao longo do vídeo, eu coloquei aqui ele no meio para ficar mais fácil de entender. Mas vamos voltar aqui de novo
para recapitular, para ficar mais fácil para você. Então, eu tenho o custo da equipe, vamos supor que é R$1.000 o custo da minha equipe. Eu tenho as despesas indiretas de contratação de programas e tudo mais, que é R$250. Aqui eu tenho 1.250. Eu tenho a rentabilidade, que é de 10%, então R$100, então aí eu teria 1.350. E eu tenho a questão de quanto eu quero tirar. Vamos pensar que eu quero tirar 3.000. Então, eu fico com 4.350. Desses 4.350, aí eu coloco 6%. E aí eu tenho o meu orçamento fechado. Deu para entender? Parece complicado, mas não é. Se você sentar e colocar esses números, você vai ver com muito mais clareza como é que você compõe um orçamento. E aí você também consegue analisar. Eu estou dentro da média, eu estou abaixo da média, eu estou acima da média. E como é que eu posso mexer com esses números? Se eu não estou acima, se eu não estou ali na média, se eu estou muito acima, aí qual é o meu diferencial? Por que eu estou muito acima? E aí você tem que buscar os seus diferenciais. Se você está muito abaixo, você tem que entender também por que o teu orçamento está muito abaixo. Na certa, isso pode estar tendo impacto em algum desses itens que eu te falei. Se eu tô na média, ok, eu tô na média. Então, o que eu vou fazer com isso? É sempre ter essa resposta final. Gisele, mas é questão de desconto. Eu posso dar desconto? Sim, pode dar desconto. Só que você também tem que tomar muito cuidado com isso. Por quê? O desconto ele vai sair de algum lugar. E de onde é que vai sair esse desconto? Isso você também tem que saber. Eu, particularmente, não dou desconto mais de 10% do valor do meu orçamento. Então, meu desconto final não passa de 10%. Por quê? Significa que eu errei o meu orçamento. Porque você vai tirar de onde? Aí eu sugiro que você escolha 2 lugares para você tirar ali o valor e assim poder dar esse desconto. Primeiro é das despesas indiretas, dos programas. Então, você pode fazer um remanejamento. Não vou contratar um programa de publicação, como o Emiletes, por exemplo, vou fazer pelo estúdio de criação, que eu particularmente não gosto, porque eu acho que dá bastante problema. Então, eu tenho menos esse custo. O que mais que eu posso, de onde mais eu posso reduzir? E aí também tem outro lugar que é a rentabilidade. Você vai estar diminuindo a rentabilidade da sua empresa. Então, quantos por cento? Entende por que eu falo que é até 10%? Como é que você vai tirar 25%? Aí você tira, não, eu vou tirar 5% da rentabilidade, vou ficar só com 5%, e vou tirar 20% ali das despesas indiretas do meu custo. Você entende? Ou vou ter que cortar profissional, e aí você vai pensando em como trabalhar aí o seu orçamento. Gisele, eu não atuo com profissional, sou só eu. Então, tira o custo de equipe e trabalha com tudo isso que eu te falei. Mas eu tenho certeza que se você trabalhar dessa forma, entende por que eu falo que não existe fórmula mágica? Se você trabalhar dessa forma, você vai ter muito mais segurança, que foi o que aconteceu comigo. Antes de eu compor, deixa eu jogar meu cabelo aqui, que ele sempre atrapalha no microfone. Antes de eu compor o orçamento, eu ia muito pela média. E depois que eu aprendi a fazer dessa forma, eu me sinto mais segura hoje. Muito mais segura em negociar com o cliente. E saber que o que eu tô cobrando é justo, tanto para mim quanto para ele. Terceiro, porque se ele fica me apertando demais ali, eu falo, não, eu posso decompor o orçamento para você e você vai ver. Você vai ter a clareza e vai ver que eu estou sendo justa. Então, isso te passa muito mais segurança. E eu tenho certeza que depois que você fizer o orçamento desse jeito, você nunca mais vai querer voltar a fazer como você fazia antes. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. E se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Ficou alguma dúvida em relação a esses números? Deixe o seu comentário também. E não esquece de se inscrever no canal para ter mais conteúdos como esse. Um abraço e até breve! Confia na tia da estratégia parlamentar.